grande avivamento especial, dirigido pelos jovens. É bênção de Deus, né, gente? Hoje é difícil você ver pastor falar sobre avivamento, na igreja você falar sobre avivamento. Avivamento fica um pouco esquecido, né? Quando a gente começa a ler um livro, Deus vai abrindo o nosso entendimento. E aqui eu vi que é uma coisa necessária falar sobre avivamento, né? Avivamento o que é? Renovação de espírito, tá? E aqui o versículo que é a base, 1 Coríntios 2:9, que diz assim: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para que os amam. Há várias traduções, né? É o que o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus preparou. Então, o que a gente entende é que Deus preparou algo novo. A gente nem imagina como é. Nem os nossos olhos viram, nem os nossos ouvidos ouviram, nem nosso coração já sentiu. Então, queira sempre experimentar algo novo de Deus. Não fique conformado com o que você já tem. Por que essa necessidade da gente sempre renovar, da gente sempre buscar o renovo na nossa vida? Se a gente for ver na nossa vida, no nosso particular mesmo, você vê a modernidade chegou de uma forma que, assim, celular, se você for ver o celular de antigamente, aquele flipper, tem gente que ainda tem. Então, você vê assim, se a gente não acompanhar a evolução das coisas, a gente vai ficar para trás. Então, Deus sempre tem coisa nova para nós. Se você ler a Bíblia hoje, Deus tem coisa nova para você amanhã. Há o mesmo versículo. Se você ler o mesmo versículo todos os dias, durante uma semana, todos os dias Deus tem algo para falar ao teu coração. Isso é o renovo de Deus. Isso é a coisa linda que Deus tem para nós. Então a gente tem que buscar esse renovo. Nós temos que buscar esse avivamento. Pai, faz queimar de novo no meu coração. Senhor, eu não quero continuar na mesmice. Não, Senhor, eu quero algo novo que o Senhor tem para mim. E vamos entrar na história. E uma dessas coisas é que elas começaram, Deus colocou no coração delas para que elas começassem a orar por avivamento. Elas oram para que cada pessoa que conhece a Cristo possa se aproximar ainda mais dele. Porque tem gente, eu já conheço a Cristo, mas aí às vezes a pessoa já está o quê? Acomodada. Deus não tem só aquilo para você, Deus tem mais. Uma pergunta que ela deixou aqui que eu achei muito interessante. O que elas estão querendo quando pedem um reavivamento? Elas estavam pedindo ainda mais, um reavivamento. Talvez você já tenha ido a um culto de avivamento, mas você já experimentou o fogo do reavivamento abrasado a sua família, a sua igreja? E aí ela coloca o significado. É sair de um estado depressivo, inativo e desinteressante para uma vida ativa, viva e consciente. Então é sair de um comodismo, sair de uma coisa assim que de uma coisa que, vamos dizer assim, está no confortável. Tá confortável para mim, eu vou ficar aqui, tá ótimo. Não quero ir mais, não quero fazer mais, tá ótimo aqui. Embora o reavivamento comece no coração de Deus, os intercessores preparam um caminho através da oração. Como assim? Às vezes as pessoas esquecem, né, que os intercessores eles oram pelas outras pessoas. A gente ora pelo quê? Senhor, abre os olhos. Quando a gente ora pelo filho que precisa ser salvo. Quando a gente ora por um filho pródigo que precisa voltar para Cristo. Então a gente está orando para o quê? Para que a luz do Senhor venha brilhar no caminho do seu filho, para que haja na vida dessa pessoa um avivamento, um reavivamento, para que essa pessoa venha encontrar o Senhor Jesus de fato de verdade ou novamente, para que ela venha voltar para Cristo. Então, quando a gente está orando, a gente está o quê? Fazendo um caminho através da oração para que essa pessoa volte para Cristo. Mas lembre-se, é na oração,
Não é você ficar falando. Ah, não, você tem que voltar. Você tem que ir para a igreja. Tá vendo? Sua vida não tá dando certo porque você deixou Jesus. Então, você não tem que ficar falando isso que ele já sabe. O jovem já sabe. É uma coisa que você tem que entender. Seu filho já sabe que muita coisa que está acontecendo na vida dele é porque ele deixou o Senhor. Só que, se você ficar falando, o que acontece? Ele vai ficar o quê? Com raiva. Ele vai querer o quê? Se afastar mais de você. Então a gente tem que agir com o quê? Sabedoria. Você vai vencer as suas batalhas, sabe na onde? Na oração. Você vai vencer as suas batalhas na oração. Entenda isso, irmã. Você vai vencer as suas guerras na oração. É o Espírito Santo que vai convencer, não é você. Uma coisa que eu achei interessante, que eu até grifei aqui, ele também diz que o aumento da oração, onde o povo de Deus ora de acordo com a revelação do Espírito, preparando o caminho através da intercessão, é o sinal mais claro de que o avivamento ou o reavivamento está chegando. É muito importante isso. Então, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente clama, nós vemos o sinal que o reavivamento está chegando. Saiba que tudo que você faz, toda oração que você fez, até mesmo de madrugada, Deus ouviu. E saiba que não está sendo em vão nenhum sacrifício que você está fazendo. O sacrifício que eu falo é de você ficar ali um tempo a mais orando, um tempo a mais ali estudando, um tempo a mais ali intercedendo por alguém, pelo seu filho, pela sua filha, por essa pessoa. Amém? Então, não acho que não está sendo em vão, não. Não acho que não está valendo de nada, não. Por mais que seus olhos ainda não estão vendo, mas Deus está trabalhando em nome de Jesus. Prosseguindo aqui, o primeiro tópico, uma geração em risco. Aqui ela fala algo muito interessante que eu achei que é uma coisa aqui para a gente se pensar. Ela fala que nos anos 60, 50, a juventude já tinha um pensamento, né? Já tinha um pensamento de se levar, né, pelas coisas. E conforme os anos vão passando, veja como estão a juventude. O que está mais chamando a atenção deles? É as festas, é a bebida, é as drogas. E ela fala até mesmo dos índices de suicídio, de homicídio, e a grande maioria é a juventude. Você vê que o diabo está tentando destruir a juventude. A juventude, que era para ser uma parte também do futuro da igreja, é onde o diabo tem feito de tudo para destruir. E o que nós temos feito? O que você tem feito a respeito disso? Porque a gente vê que os jovens, as coisas do mundo estão sendo mais atrativas, estão chamando a atenção deles e eles estão deixando se levar. Lembra quando você era jovem? Coisas que chamavam a sua atenção, mãe? É a mesma coisa. Tem coisas que estão chamando a sua atenção aí no mundo. A gente vê hoje a gravidez está sendo, vamos dizer assim, mais precoce. Antigamente você via gravidez com 16, 17 anos. Hoje você vê até com 13. A depressão é uma coisa muito séria. Mãe, é muito sério mesmo a depressão. Você tem que cuidar. Você não ache que é bobeira do seu filho, não ache que é frescura do seu filho. É muito importante você atentar, porque muitas pessoas que entram em depressão, elas vão se aprofundando na depressão e o último passo é o suicídio. Então você tem que atentar, minha irmã. Você tem que estar de olho no seu filho. Você tem que estar de olho na sua filha, minha irmã. Veja como ela está agindo, por que ela está se isolando das pessoas, por que ela não quer sair de casa. Então, você tem que ver, converse. Como é que você está? Às vezes tem pais que não sabem o que está acontecendo com o seu filho. Hoje, esse ano, praticamente, a gente ficou em casa. E então, esses preconceitos, então a gente tem que tomar cuidado, porque é uma geração que precisa, que está em risco. É uma geração que nós precisamos atentar, que nós precisamos tomar cuidado. Então, há muitas coisas que chamam a atenção do jovem. Tem muitas coisas que estão assim agradando os olhos deles.
Mas se você não tiver em oração, se você não tiver em comunhão com Deus, o que acontece? O mundo vai levar o seu filho. Pais, despertem, despertem. Desperta, mamãe. É hora de você se levantar para interceder. É hora de você se levantar para parar de reclamar, para parar de murmurar, mas sim para lutar em oração. Lembre-se das 3 armas que todo capítulo você vai ouvir. As 3 armas, a palavra de Deus, a oração e o nome de Jesus. Use essas 3 armas poderosíssimas em oração. E você vai ver Deus operar, Deus trabalhar, Deus livrar o seu filho de muitas coisas. Se você não está orando, se você não está clamando, quem vai cuidar do seu filho? Deus confiou você esse papel. Deus confiou você para você estar cuidando. Ah, mas eu não fui uma boa mãe, eu fracassei. Mas agora é hora de você se levantar. Mas agora é hora de você mudar essa situação. Mas agora é hora de você começar a fazer o que você não fez antes. Agora é hora de você fazer diferente. Reaja, mulher. Reaja, mamãe. Tem muitos jovens que estão precisando de um despertar espiritual. Foi até mesmo que ela colocou no livro. Então nós precisamos clamar. Próximo tópico. Avivamento dirigido por jovens. Tudo começou com 3 mães. Né, como eu falei no começo. Essas 3 mães se reuniam na escola para orar. Às vezes elas até iam num campo, né, que lá nos Estados Unidos é diferente, né? Elas podem até mesmo num campo, um lugar alto, para interceder, para estender as mãos pela escola e pela juventude. E Deus moveu elas a orar para que esses jovens tenham um reavivamento. Quando você se aproxima de Deus, Deus te move a orar por certas situações. Às vezes, naquele momento que você está orando, você não está entendendo. Mas Deus sabe a necessidade daquelas pessoas que você está intercedendo. Então Deus nos move a interceder por essas pessoas. 4 anos se passaram. Às vezes você acha que a nossa oração é assim, rápida. Não é, mano. Tem um processo. E ali elas foram orando pelos professores, para que não tivesse nenhum professor que influenciasse a cabeça do jovem para outras coisas que não fossem Deus. As amizades, jovens que não queriam mudança, que fossem se afastando desses jovens, professores, diretores, tudo. E Deus foi fazendo um grande mover naquela escola. E o que aconteceu? Se levantou um jovem lá e começou a fazer uma reunião com jovens em uma casa. Começou com 3, 4 jovens, e aí começou a aumentar, que não cabia mais naquela casa. E aí eles procuravam lugares maiores para fazer isso. E Deus foi trabalhando. Tanto é que a diretora daquela escola, também fala o nome dela, e tem nomes aqui que são impronunciáveis. E aí o que aconteceu? E com esse mover, muitos jovens aceitaram a Cristo. Você acha que elas pararam depois que elas viram isso acontecer? Não, elas continuaram orando. E aí e aquela escola foi conhecida por quê? Porque havia professores substitutos que às vezes iam para aquela escola, eles sentiam a diferença. Eles sentiam a presença de Deus naquela escola. Quem começou? 3 mulheres. Às vezes nós esperamos que tenha sempre um grupo grande para interceder, um grupo grande para fazer. Não. 3 mulheres, 3 mães que começaram a fazer esse trabalhar. No recreio, você acha que eles se reuniam para ficar brincando? Não, eles se reuniam para orar. Grupos de 10, de 20, nos corredores das salas. Estavam envolvidos em oração. Quantas de nós podemos dizer, olha, eu tenho orado por isso, eu tenho orado por um avivamento, eu tenho orado por um reavivamento, eu tenho orado pela juventude. Próximo tópico. E a sua igreja, como é que tá? Você tem orado pela sua igreja? Você tem orado pela juventude da sua igreja? Hoje a gente está falando de jovens. Você tem orado pela juventude da igreja? Você tem orado pelas pessoas que precisam ouvir a palavra? Ou que precisam realmente ter um encontro com Cristo? Você tem orado por isso? Ah, mas é só eu sozinha. Comece sozinha. Depois vê uma mulher de Deus, uma mãe de Deus lá, que queira estar no mesmo propósito, na mesma fé, junto com você. Ah, somos 2, glória a Deus. Vamos começar com 2. Amanhã Deus vai enviar mais.
Deus vai começar a operar através de vocês, em nome de Jesus. Aqui ela escreveu algo muito interessante. A preparação do caminho para um reavivamento nacional requer orações acumuladas de muitas pessoas. Pare de ficar sentada só ouvindo. Reaja. O que você tem feito a respeito? É forte, né? É hora de a gente levantar e reagir. Você vai esperar quantas pessoas morrerem, quantos jovens morrerem para você fazer alguma coisa? Você quer ver transformação? Você quer ver Deus operar naquela igreja? Você quer ver Deus usar mais o pastor? Então ore, pare de reclamar, pare de ficar só ouvindo, pare de ficar só murmurando, reaja. Através da sua oração, Deus opera. Preste bem atenção. A oração é uma das nossas maiores armas de guerra, porque o inimigo vem a pleno vapor contra os nossos filhos nas nossas escolas. Ou até mesmo na igreja, gente. Você acha que não? Temos de usar a arma que Deus nos deu. O que diz João 10:10? Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele procura o quê? Uma brecha. Ele entra depressa. Você acha que ele vai entrar devagarinho? Não, vou entrar devagarinho para nem sentir. Não, o diabo entra depressa para destruir. Próximo tópico, uma perspectiva pessoal. Você tem uma meta? Qual é o seu foco? Eu quero começar a interceder, mas eu não tenho uma meta, um foco. Você precisa, minha irmã. Houve muitas coisas que aconteceram esse ano. O que você tem feito a respeito hoje, minha irmã? Ou eu quero reagir. Ainda dá tempo. Quero experimentar esse algo novo, minha irmã. Tem um foco. Meu foco é o quê? A salvação da minha família. Meu foco é o quê? Ver a minha igreja abençoada, ver os jovens na presença de Deus. Então ore, clame, faça a diferença. Procure pessoas que estejam na mesma fé que você, que estejam com esse gás, com essa vontade, com esse desejo de estarem orando por essas vidas. Não ore só pela sua família, não. Ore pelos outros também. Não ache que isso é algo bobo, que é algo que não tem necessidade, pois tem sim. Precisamos. Toda igreja precisa de um grupo de intercessão. Você não imagina as lutas que muitos pastores passam dentro de uma igreja. Que coisas que você não sabe, que ele não conta. Por isso você precisa estar em oração para você ajudar o seu pastor. Ore pelos seus pastores. Mas meu pastor é isso, meu pastor é aquilo. Então ore para Deus mudar. Ore para Deus fazer. Às vezes é mais fácil reclamar, às vezes é mais fácil murmurar. Ore para Deus fazer a diferença. Ore para que Deus convença o coração. É Deus que faz a obra, minha irmã. Expandindo nossos corações. Olha, e aqui ela diz: quanto mais orávamos, maior ficava a nossa visão, até começarmos a interceder por jovens de outras nações. No começo elas só oravam pelas jovens ali daquela escola. E aí, quanto mais elas oravam, mais Deus movia o coração delas para orar por outros jovens, de outros locais que elas talvez nem conheciam. É assim que quando estamos na presença de Deus, Deus nos move para orar por outras pessoas. Aquela também até indica um livro, A Vida de Oração. A Vida de Oração, da Jennifer Dion. Eu acho que eu pronunciei desse jeito. Ela indica até um outro livro. Uma coisa que é interessante que ela fala: o Espírito Santo nos dirige a orar por necessidades de outras pessoas. Às vezes de outras pessoas que a gente não conhece, que não sabe, nem sabe onde está. Mas Deus nos move, o Espírito Santo nos move, nos dirige a fazer isso. Aqui tem um versículo que ela fala: antes de clamarem, eu responderei. Enquanto ainda estiverem falando, eu ouvirei. Isaías 65:24. Antes de clamarem, eu responderei. Enquanto ainda estiverem falando, eu ouvirei. Olha que coisa linda. Deus vai ouvir o teu clamor. Próximo tópico. Aumentando o grupo. E aí, conforme foi aumentando a quantidade de jovens, eles fizeram o quê? Eles foram para um lugar maior. E foi aumentando o grupo. E foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando. E eles eles tinham uns dias para se reunir.
Era, se eu não me engano, de terça e domingo que eles se reuniam toda semana. Eles tinham, às vezes, 2, 3 dias para se reunir. E assim foi aumentando o grupo. Aí eles começaram, e esses jovens foram aceitando a Cristo. E aí eles começaram a orar por jovens pródigos. O que é jovens pródigos? Jovens que se perderam. Jovens que estavam na presença de Deus e foram buscar prazeres no mundo, foram buscar alegrias no mundo, foram buscar o que eles achavam que era melhor que Cristo. Então eles começaram a orar por isso. E muitos jovens, adultos também, se reconciliaram com Cristo. Então, você vê a oração de 3 mulheres, 3 mães. Olha o que Deus fez. Olha o trabalhar de Deus. Nossa, levou 4 anos. Nossa, mas é muito tempo. Olha, tem coisas na nossa vida que são de imediato. Mas tem coisas que levam anos porque é uma preparação. Deus não faz nada de qualquer jeito. Entenda bem, Deus não faz nada de qualquer jeito. Deus é detalhista. Deus é tão detalhista que até mesmo na nossa vida Ele não dá nada para nós de qualquer maneira. Ele sempre nos prepara para as bênçãos. Então Deus fez um grande trabalhar, um reavivamento. É necessário, no tempo de hoje é necessário nós estarmos orando por isso na vida dos nossos filhos. Você precisa estar orando por isso na vida do seu filho, em nome de Jesus. Você quer ver mudança? Você quer ver transformação? Então ore para isso, em nome de Jesus. Próximo tópico, acendendo o amor. Mesmo com esse grande mover de Deus na vida dos jovens, elas continuaram orando. Elas não pararam. Elas viam Deus fazer grandes milagres. Você acha que elas pararam? Não, eu vou parar de orar porque Deus já fez o que eu estava orando. Não, elas oravam mais. Elas reuniam mais mulheres. Elas aumentaram aquele grupo para fazer mais. Aí que elas tiveram gosto de ver. Porque a melhor coisa que a gente tem é quando uma oração nossa é respondida. A nuvem de testemunhas. Olha, precisamos nos manter firmes em oração. Porque a nossa vida já é um testemunho vivo. Através de nós, pessoas estão sendo alcançadas. Através das nossas atitudes, das nossas palavras, ou até mesmo, olha, só de um sorriso. Só de um sorriso, de um aperto de mão. A presença do Senhor exala, é como se fosse um perfume. Que venha a ser um perfume a presença de Deus na sua vida. Mas você tem que estar cheia. Não se contente com um perfume barato, não. Deus tem um perfume, olha, duradouro. Mas quando? Quando a gente estiver buscando mais. Que através de mim, meu filho venha voltar para Cristo. Ore para que você também seja um exemplo na sua casa. Para que você venha ser uma nuvem de testemunha. Que você venha ser esse exemplo na casa do Senhor. Que os jovens venham orar para você. Venham ver, nossa, que mulher de Deus, mulher de oração. Quero aprender com ela. Eu quero estar próxima dela. Saiba que você é a base, uma estrutura da casa. O homem é o cabeça. Nunca esqueça disso. O homem é o cabeça. Mas você é a base. Se você não estiver bem com Deus, a sua família não vai estar bem com Deus. Quando você vê uma mulher triste, como é que está a família dela? E quando você vê uma mulher alegre, como é que está a família dela? Mesmo passando por lutas, estão firmes na presença de Deus. O fato é, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente clama ao Senhor, não digo que a gente não vai passar por luta, não. Não digo que não vai ser difícil. Mas Deus renova as nossas forças. Chega de aceitar o que o inimigo tá falando para você. Ó, toma, fica para você. Chega de aceitar migalhas do inimigo se Deus tem pão para você. Pare de ficar esperando de outras pessoas. Pare de ficar esperando, não, isso é obreiro que tem que fazer, isso é pastor que tem que fazer. Não, interceda também. Faça a diferença. Deus conta com você em nome de Jesus. E o último, orando com determinação. Sempre vamos estar vendo aí orando com determinação. Seja constante em oração. Não ore, eu vou orar só hoje, aí depois semana que vem se eu lembrar eu oro de novo. Não, nós temos que ter uma vida constante de oração. Como a gente tem aprendido até hoje, em cada capítulo.
Nós podemos estar orando a todos os momentos, fazendo café da manhã, lavando louça, lavando roupa, limpando a casa. Nós podemos ter uma vida de oração constante. Agora depende de nós, queremos essa vida de oração, queremos essa vida com Deus. Então, pare de reclamar, pare de achar problemas aonde não tem, pare de colocar dificuldades. Que a gente que coloca os obstáculos. Às vezes a gente coloca um obstáculo em coisas simples que era para fazer. Por quê? Porque a gente não quer fazer. Quando a gente não quer fazer, a gente sempre vai arranjar o quê? Desculpa. Deus está te chamando para fazer, aí você coloca o quê? Desculpa. Ah, não, Senhor, acho que não vai dar porque eu tô cansada. Não, Senhor, não vai dar porque eu tenho que resolver aquilo ali ainda. Não vai dar porque, olha, Senhor, você não está entendendo o que está acontecendo. Você não está entendendo a situação que eu estou passando aqui. Então, pare de arranjar desculpa e comece a fazer. Se Deus está te chamando, porque há uma necessidade. Você está assistindo aqui, Deus está falando ao teu coração. Então, é hora de você se levantar, é hora de você reagir. É hora de você fazer algo a respeito. Reaja, mulher. Deus conta com você. Pare de reclamar. Agora é hora de você colocar suas frustrações, é hora de você colocar-se em oração. Use as 3 armas que Deus te deu. A palavra, o nome de Jesus e a oração. Use juntas. Você vai ver Deus operar de uma forma toda especial na sua família. Deus vai operar de uma forma toda especial no jovem lá, que está precisando de reavivamento. É hora de você levantar, é hora de você clamar, é hora de você buscar por isso, em nome de Jesus. Lembre-se, 3 mulheres, 3 mães se uniram ali para orar por aquela escola, orar por aquela juventude, e Deus dirigiu elas a orar por reavivamento. O que aconteceu 4 anos depois? Deus levantou um daqueles jovens para fazer reuniões, e eles se reuniam, e jovens estavam voltando, jovens estavam se reconciliando com Deus, jovens estavam querendo conhecer a Deus. Então, através de 3 mulheres, você pode estar até sozinha, mas Deus vai te usar para orar por muitas pessoas que precisam. E amanhã você vai saber, nossa, Deus me usou para interceder por essa vida. Deus me usou para alcançar aquela família. Deus me usou para orar pela igreja, para orar pelo pastor. Você não sabe das coisas que estão acontecendo, mas Deus, o Espírito Santo, te dirige a fazer isso. Quando você está em comunhão com Ele. Quando você está em comunhão com Ele, você sente o Espírito Santo te dirigir. Eu sei que foi meio forte hoje. É um tema, às vezes é meio difícil, mas nós precisamos reagir. Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de achar defeito, pare de achar problema. Reaja. Ah, tá difícil, então ore. Que Deus abençoe vocês. Até semana que vem, em nome de Jesus. Um forte abraço, em nome de Jesus. Fiquem na paz de Deus, tá bom? Semana que vem, capítulo 9, hein? Capítulo 9 nos aguarda. Que Deus abençoe. Até mais. Tchau.